Em algum lugar no coração da cidade do Vaticano, há uma porta que quase ninguém conhece. Uma porta antiga, pesada, protegida por camadas de silêncio, segurança e segredo. Não há placas, não há indicações, apenas ela e o mistério que a envolve. Enquanto milhões de pessoas visitam o Vaticano todos os anos, maravilhando-se com sua arquitetura sagrada e relíquias religiosas, há um local que permanece inacessível ao público. Não está em guias turísticos, nem aparece em mapas. É o Arquivo Secreto do Vaticano, um dos lugares mais restritos e protegidos do planeta. E dentro desse arquivo, rumores apontam para algo ainda mais oculto. Um cofre, uma sala. Uma espécie de quarto trancado dentro do próprio segredo. Não oficialmente confirmado. Não oficialmente negado. O que poderia estar guardado ali? Evangelhos que contradizem a narrativa bíblica? Provas de eventos históricos reescritos? Artefatos que mudariam para sempre a nossa compreensão da fé, da história, ou até da realidade? Essa pergunta vem alimentando teólogos, pesquisadores, conspiradores e curiosos há séculos. Mas quanto mais nos aproximamos da resposta, mais as portas parecem se fechar. Hoje, vamos seguir os corredores proibidos, investigar os documentos que foram liberados e aqueles que nunca deveriam ser encontrados. Vamos reunir os fragmentos de relatos vazados, entrevistas veladas e teorias perturbadoras. Tudo isso em busca de uma única pergunta. O que o Vaticano não quer que você saiba? Porque todo segredo começa com uma justificativa. E às vezes, essa justificativa é mais reveladora que o próprio segredo. O Arquivo Secreto do Vaticano, oficialmente chamado de Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, foi criado no século XVII pelo Papa Paulo V. Ao contrário do que o nome sugere, secreto aqui vem do latim secretum, que significa privado, e não necessariamente oculto. Mas convenhamos, quando se trata do Vaticano, a linha entre o privado e o escondido costuma ser tênue. Esse arquivo abriga uma das maiores coleções de documentos históricos do mundo. São mais de 85 quilômetros de prateleiras, contendo registros que remontam ao século VIII. Ali estão guardados decretos papais, correspondências diplomáticas, diários, bulas, transcrições de julgamentos e documentos que atravessaram impérios e revoluções. Entre os volumes mais famosos estão as atas do julgamento de Galileu Galilei, a excomunhão de Martinho Lutero e registros da Inquisição. Há também correspondências entre a Igreja e personalidades como Napoleão Bonaparte, Abraham Lincoln e Adolf Hitler. O acesso ao arquivo é extremamente restrito. Até 1881, ele era completamente fechado ao público. Hoje, apenas pesquisadores credenciados, geralmente doutores em história ou teologia, podem solicitar acesso a partes limitadas do acervo, e mesmo esses precisam justificar cada documento solicitado, que é trazido até eles. Ninguém entra livremente. Ninguém circula sozinho. Nenhum documento pode ser fotografado ou copiado sem autorização específica. Há um sistema complexo de vigilância, controle de umidade, temperatura e preservação. Tudo parece cuidadosamente pensado para proteger os documentos, mas também para evitar que certos conteúdos saiam de lá. Se tantos cuidados são tomados com documentos já conhecidos, imagine o que pode estar por trás das portas que nem mesmo os estudiosos conseguem acessar. Existe uma zona nebulosa dentro dos próprios arquivos. Uma área onde o acesso é proibido até mesmo para os mais altos estudiosos. É sobre essa parte que os rumores se intensificam. Mas antes de irmos para as especulações, precisamos entender o que já foi revelado desses arquivos, que tipo de documentos a Igreja decidiu liberar, e por quê. Entre os documentos já revelados ao público, há registros que mudaram a compreensão histórica de eventos importantes. Por exemplo, as transcrições do julgamento de Galileu mostram que ele foi condenado por heresia, não apenas por defender o heliocentrismo, mas por desafiar a autoridade da Igreja. As cartas entre o Papa Pio XII e líderes nazistas revelam uma relação controversa,
e suscitaram debates acalorados sobre a posição da Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Em outro exemplo, as atas da Inquisição contra os Cavaleiros Templários, liberadas em 2007, revelaram que muitos dos cavaleiros foram absolvidos de heresia em julgamentos secretos, contradizendo séculos de narrativa popular. Esses documentos estavam escondidos por quase 700 anos. Se documentos desse porte ficaram ocultos por tanto tempo, é natural se perguntar: o que ainda está lá dentro? Algumas teorias apontam para textos apócrifos, evangelhos suprimidos que poderiam colocar em xeque dogmas centrais do cristianismo. Outras sugerem a presença de provas arqueológicas que contrariam a linha temporal oficial da história da humanidade. Há ainda quem fale de correspondências entre papas e civilizações perdidas, profecias sobre o fim dos tempos e até mesmo registros de contatos extraterrestres. Relatos anônimos de pessoas que teriam tido acesso parcial a áreas restritas falam de cofres com múltiplas camadas de segurança, salas seladas com tecnologia biométrica e um acervo que inclui objetos que não podem ser fotografados nem descritos. Um desses relatos descreve uma sala circular, onde manuscritos em línguas desconhecidas são guardados sob vigilância permanente. Outros rumores falam de artefatos religiosos de poder simbólico imenso. O Santo Graal, a Arca da Aliança, fragmentos da Cruz de Cristo e até mesmo objetos atribuídos a figuras bíblicas que nunca foram apresentados ao público. Se algum desses itens estiver realmente ali, por que escondê-los do mundo? Oficialmente, a Igreja alega que muitos documentos são mantidos em sigilo para evitar interpretações erradas, proteger a integridade dos textos ou impedir que informações sensíveis causem pânico ou desestabilização. Mas essa justificativa, embora plausível, também pode ser conveniente. Afinal, controlar a narrativa é uma forma de controlar o poder. Ao longo dos séculos, o Vaticano mostrou ser mestre na arte do silêncio estratégico. Casos como o encobrimento de abusos, manipulação de relíquias e intervenções políticas mostram um padrão: o de esconder até onde for possível e admitir apenas o mínimo necessário, quando já não há mais escolha. Tudo isso nos leva à especulação mais intrigante. E se abríssemos essa porta proibida? O que encontraríamos lá dentro? Imagine um mundo em que documentos secretos revelam que a história como conhecemos foi manipulada. Que conceitos de fé foram cuidadosamente moldados para servir interesses de poder. Que a verdade, talvez, seja muito mais extraordinária ou perturbadora do que qualquer ficção. Talvez nunca tenhamos acesso total a esses segredos. Talvez essa porta continue fechada por mais 1000 anos, mas o simples fato de ela existir já diz muito sobre o que não querem que saibamos. E você? O que acha que o Vaticano está escondendo?